Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar de importação de dados de texto ou dados tabulados. Aqui estamos na versão 22 em português, que foi publicada em setembro, no dia 16. Então eu vou importar aqui um arquivo de texto para vocês verem o conteúdo desse arquivo. Eu vou primeiro, então, aqui no menu, abrir arquivo genérico ou de texto, e eu vou aqui nesse arquivo, eu vou abrir ele com o WordPad, ok? Então, vou abrir aqui com bloco de notas, que seja. Então, o que tem nesse arquivo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colunas. Longitude, primeiro, latitude, depois atributos red e r, altitude, speed, temperatura, depth, OM ratio, EC, SH, ECDP, EC ratio, slope, curve. Isso tudo são dados coletados por um implemento agrícola que analisa a condutividade elétrica numa parcela, ok? Então, é isso que vamos importar, ok? A gente observa aqui que o formato das coordenadas aqui está com um ponto, está correto, porque o software não gosta de vírgula, precisa ser ponto. E a separação entre as colunas é tabulação. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, eu indico ao software aqui, voltando no menu Arquivo, abrir arquivo genérico ou de texto, e eu peço para abrir. Aqui que está a novidade da versão 22, que facilita bastante as coisas. Veja bem. Aqui eu vou importar somente pontos, aqui eu coloco longitude primeiro, porque é isso que eu vi, né? Aqui, ó, longitude primeiro. Se coloca latitude, vai dar errado, não vai cair no lugar certo. Então, longitude primeiro. Campos a pular no começo da linha. Aqui não tem nenhum campo. Essa janela aqui, com a visualização da leitura que o software faz daqueles dados a serem importados, é a novidade da versão 22 e facilita muito as coisas, porque a gente vê de forma interativa como o aplicativo está lendo corretamente ou não os nossos dados. Então aqui, longitude, ok, latitude, ok. Se eu coloco aqui dados a pular, 1, né? Aí ele não vai considerar a latitude e longitude aqui, ele vai ler errado. Em negrito estão as coordenadas, então já posso ver que está errado. Aqui eu corrijo, então campos a pular no começo da linha, 0, colunas a pular no começo do arquivo, 0, pares de coordenadas por linha, 1, aqui prefixo de linhas de coordenadas, nenhum, ok. Aqui eu poderia colocar detecção automática no separador, né? Vai funcionar também, porque ele consegue ler, a gente vê aqui, ponto e vírgula não dá certo, fica uma confusão, vírgula também não, tabulação, claro que vai dar certo, porque é isso mesmo que a gente tem visto, certo? Então aqui a gente tem longitude, latitude e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atributos para cada coordenada, ok? Aqui a gente pode, por exemplo, atribuir um grafismo, né? Um grafismo escolhido para cada ponto. Eu posso colocar um ponto ou alguma coisa à escolha aqui. Bom, eu vou colocar, na verdade, um ponto e tá bom demais. Ok? Um ponto desconhecido, digamos. Aqui, veja bem, a incluir atributos das linhas com informação de coordenadas.
ok? Isso eu tenho que, obviamente, clicar aqui porque eu quero importar esses atributos. Agora, eu vou indicar ao software que eu tenho realmente uma linha no arquivo que é o cabeçalho de coluna da primeira linha do arquivo, que me indica quais são esses atributos. Se eu falo que não tem, ele vai considerar que essa primeira linha são dados, e aí vai dar erro, porque o título da coluna não é uma coordenada. Então eu tenho que colocar que tem um cabeçalho, realmente. Aqui, por exemplo, tratar a terceira coordenada como elevação. Se eu clicar sim, ele vai considerar que esse atributo é a altimetria, ok? E está um pouco errado isso, mas eu vou explicar. Aqui, bom, eu vou só, digamos, clicar aqui só para atualizar a coisa. Veja bem, se eu coloco aqui, né, tratar a terceira coordenada como elevação, ele vai colocar isso em negrito porque ele considera que é latitude, longitude e elevação. Na verdade, a elevação está aqui na altitude, ok? Mas só que eu não tenho como indicar aqui ao software que a altitude está na quinta coluna, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, certo? Então aqui, para até mostrar a versatilidade do software, eu vou falar que isso é altimetria, ele vai importar isso como altimetria, mas depois eu vou renomear esse atributo como head, e eu vou renomear altitude como elevation. Elevation no Global Mapper é reconhecido como altimetria, height, elevation, depth, ou seja, tem umas palavras-chave que ele interpreta infalivelmente como a cota Z. Então aqui, digamos, eu vou usar de uma astúcia, eu vou falar que esse atributo aqui, head, é altimetria, mas não é, e depois eu vou renomear para colocar de volta esse atributo como head, que deve ser matéria orgânica, alguma coisa assim, e altitude como elevation, ok? Então, estando tudo isso setado, ponto, coordenada, longitude primeiro, sem campo a pular no começo da linha, sem coluna pular no começo do arquivo, uma coordenada por linha, as coordenadas estão no padrão decimal ou separado. Você vê que se eu coloco em outro canto, assim, outra opção não vai dar certo, tem que ser padrão, ok? Aqui tabulação, aqui incluir atributos de linha, cabeçalho de coluna tem que ser considerado também, para a gente realmente poder ter os atributos nomeados com o título da coluna, e com isso eu posso clicar em OK. Ele vai ler, falta alguma coisa. Essas coordenadas estão em qual sistema? Latitude, longitude, coordenadas cartográficas, geográficas, está em coordenadas geográficas WGS 84. Perfeito. E aqui eu importei 7.223 pontos, ok? Eu posso até colocar aqui uma imagem de fundo, por que não? Vamos lá. E eu confiro aqui essa parcela, eu vou inverter aqui a ordem das camadas e eu tenho meus pontos perfeitamente localizados. Eu já analisei esses dados, então eu sei que o primeiro ponto desse dado que eu carreguei, ele está aqui. Então eu vou verificar como é que ficou a importação com esse primeiro ponto. Ok, deve ser esse aqui. É esse mesmo. E você vê que ele colocou elevation, o valor do atributo, que na verdade é head. E aqui a altitude está aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atributos, está certinho. Só que eu vou ter que renomear
o primeiro atributo que foi importado como elevation, não tem problema. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na camada dos pontos importados, eu seleciono todos eles, e eu vou aqui em editar. Então aqui eu vou aqui nesse menu de edição, e eu vou aqui na elevation, e eu vou renomear ele como head, para corrigir, digamos, e voltar ao nome real do atributo. E aqui, ok, onde era a altitude, eu vou renomear e vou colocar elevation. Ok? Perfeito. E agora eu posso clicar em qualquer lugar para desselecionar. Eu vou verificar aqui esse mesmo ponto. E eu tenho aqui, então, o head, que é aquela primeira coluna de atributos depois das coordenadas geográficas no arquivo importado, está aqui, está ok. E a elevation, a altitude, que é a cota Z, está aqui como elevation. Então eu tenho tudo certo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atributos. Eram 14, sendo uma coordenada, uma latitude e uma longitude, que são duas colunas, e 12 atributos. E com isso está importado corretamente o meu arquivo tabular. Espero que vocês tenham apreciado, digamos, essa novidade no Global Mapper 22, que é essa janela de importação de dados tabulados que permite interagir de forma muito mais interessante, porque anteriormente era feito tudo às cegas e era complicado, porque era tentativas variadas e muitos erros para finalmente chegar a um acerto. Mas agora está bem melhor. Uma coisa também que você pode fazer depois, se você quer, por exemplo, fazer um mapa de algum atributo desse, você pode clicar aqui nas opções e nas elevações, e para, por exemplo, fazer uma interpolação, um plano raster interpolando um valor de atributo, por exemplo, do head, você pede para ele considerar a elevação, o valor do head. E com isso você vai modelizar com os algoritmos dentro do Global Mapper que servem para modelização de terreno, o atributo head. E você pode fazer assim para cada um desses atributos, para modelizar e fazer um plano raster a partir dos pontos utilizando esse atributo, ok? Então, a rigor, se você quer fazer uma interpolação, uma modelização de cada variável dessa, você vai falar para o software que, entre aspas, o atributo de elevação é um, depois o outro e assim por diante, e a cada vez você vai fazer a modelização usando, digamos, os algoritmos de modelagem de terreno, mas na verdade você está modelando um atributo que não é altimetria, mas que é processado como se fosse altimetria para chegar no resultado desejado. Esse procedimento é ilustrado num vídeo que está aí no canal do YouTube do Global Mapper Class, que se intitula Criação de mapa de fertilidade a partir de dados Excel, alguma coisa assim. Ok? Então, espero que este vídeo tenha sido interessante para você. Tenha sempre a sua licença atualizada para receber o nosso suporte e regularizada também
para poder usufruir de todas as vantagens e todas as funcionalidades que o Global Mapper oferece, inclusive as atualizações. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo tutorial.